se não pior. O grande capital se juntou ao não tão grande Estado, mas se juntou, comprava membros, comprava governadores, comprava senadores, comprava presidentes da República, compravam deputados. E uma grande parcela da sociedade norte-americana se juntou e disse: esse não é o sonho americano, não foi para isso que os Estados Unidos foi criado. Foi criado como uma terra da liberdade. Então, o que foi a deterioração aqui que ocorreu? Mandaram emissários por todo o mundo, sobretudo no Ocidente, para identificar exatamente o que tipos de mecanismo, como as outras democracias estavam se organizando. E identificaram na Suíça, que é um país pequeno, um modelo muito interessante, em que havia mecanismos de democracia direta, como o poder de revogar mandatos, o poder de referendar, vetar iniciativas do Estado, como aumento de impostos, e também a possibilidade de iniciativa popular de leis. Isso mudou por completo o sistema norte-americano durante o século XX. Somente esses três fatores mudou por completo a legitimidade e a estabilidade do sistema norte-americano do século XX. O Brasil se encontra exatamente nessa encruzilhada, em que pessoas do bem precisam começar a agir, não somente dentro da sociedade, mas entrarem para o Estado, para que deem a chance à sociedade agir por conta própria, localmente, contra as ações de qualquer nível de interferência de Estado, seja ela local, municipal, seja ela estadual, seja ela federal. É isso que precisamos. Uma força interna agindo para abrir o sistema, para que a força externa comece a mudar o sistema de fora para dentro. Ter que entrar para a coisa pública para fazer a grande diferença, nada mais é do que depender ainda do salvador da pátria. Não precisamos mais de salvador da pátria no século XXI. Não há sistema legítimo bastante na nossa história, como humanidade, depender de representantes exclusivamente. O novo Estado, a nova coisa pública, ela tem que ser cogerenciada entre poderes de Estado e uma sociedade atuante. Eu estou aqui falando com uma sociedade atuante, com membros dessa sociedade atuante. Vocês não representam toda a sociedade, representam a melhor parte dessa sociedade. Aqui se compromete com o bem comum, com a verdade, com as grandes obras. O que eu estou aludindo aqui, a grande obra que temos pela frente, é uma Constituição nova, que representa esses interesses de liberdade. Pois a atual já foi modificada mais de 100 vezes, na sua pequena história, sua curta história. Podemos até modificá-la para atender esses interesses que eu acabei de mencionar. No entanto, ela é efêmera, ela não é duradoura. E é exatamente a estabilidade política que é afetada pelo fato de não termos nada duradouro. Não podemos ter uma Constituição, uma Carta Magna basilar, volátil. Isso não dá estabilidade. Estabilidade, a legitimidade e a estabilidade são os dois pilares de qualquer Estado de sucesso. Nós não temos isso. Nós não temos um Estado com representantes legítimos e não temos um Estado estável. Precisamos dessas duas coisas. Somente com uma nova Carta Constitucional, preparada por nós, não por agentes do Estado, representante dos nossos interesses como sociedade livre, querendo atuar e agir pelo bem comum, é que teremos sim uma possibilidade de tornarmos e termos a grandeza que sempre tivemos e sempre quisermos. Senhores, estou olhando aqui para os obreiros dessa grande obra. Eu espero contar com vocês, porque eu estarei por aqui também. E essa é a minha pequena obra, a minha pequena contribuição. Estou disposto a atender qualquer pergunta. Muito obrigado pelo tempo.
Sim. Tem outro? Esse pleito da mudança constitucional também é feito pelas pessoas que estão à esquerda. Nessa sua proposta, a correlação de forças, até onde você acha que nós vamos, de fato, fazer uma Constituição de acordo com os valores e princípios que nós almejamos, ou se, de fato, nós vamos abrir a porta para que se faça uma mudança, só que quem vai construir essa Constituição será o outro lado? Excelente. Bom, o outro lado não está satisfeito com esta Constituição também. O outro lado já tem uma Constituição deles. O outro lado já está chamando e pleiteando uma nova Constituinte. Então, o outro lado já tem um plano de ataque. Nós não conseguiremos vencer com um plano de defesa. Temos que ter um plano de ataque também. Temos que ter a nossa Constituição. Agora, o momento é propício. Por quê? Como Sun Tzu dizia, a guerra ela é vencida antes na moral. Nós vencemos a guerra moral. Não que nós vencemos, mas a própria esquerda radical perdeu a guerra em si própria. Houve um colapso. Cabe a nós preencher esse espaço. Cabe a nós entrar, porque moralmente eles não têm pilar nenhum. Eles estão num campo de batalha no vale. Nós estamos no morro, só que nós não sabemos disso. Com canhões apontados para o vale, quem está no vale perde, como Napoleão dizia. Então, temos que entender essa posição de força que nós temos e não se acovardar a falar, a se posicionar, a preencher esse espaço, primeiramente com o verbo. Muita timidez na sociedade gera espaço para o discurso que nós não queremos. Agora vamos entrar na coisa prática aqui, não somente no blá blá. Se houver um novo intento de forças, ele não pode ser único, ele não pode ser isolado, não pode ser um proponente de uma constituinte, com uma Constituição que atenda essas necessidades de liberdade, de livre iniciativa, de liberalismo político, por um grupo somente. Temos que juntar as forças de grupos que pensam similares, e existem aí. Então, a primeira coisa, sim, a maçonaria é extremamente importante nisso. Vamos lembrar, quem fez a independência do Brasil? Não foram os conservadores, não foi a Igreja Católica, foi o Partido Liberal e a maçonaria. Foram os grandes proponentes pela independência do Brasil. Claro que existiam aí outros segmentos aí, conservadores, sim, militares também, mas secundários ao pleito. Então, temos que ter uma certa liderança nesse contexto, exigir isso. Agora, existe o risco, sem dúvida. Para isso, é necessário validar e não atacar quem ataca o inimigo. Então, as forças precisam estar sendo não orquestradas centralmente, mas com o mesmo objetivo, e cada um agindo livremente da sua melhor forma. Assim também é uma maneira de você não criar um planejamento central de ataque a isso, mas que tem que haver uma comunhão entre os diversos setores, militar, maçonaria, igreja, uma série de outros setores aí, liberais que surgiram agora, de fazer essa nova Constituição, de termos a nossa Magna Carta, é essencial, porque é a nós essa vitória, não é a eles. Não é a eles. Já passou, o ciclo já se fechou, agora precisamos preencher os espaços. Não sei se respondi essa tua pergunta. Só um adendo. Sim. Não seria, então, um pré-requisito a unidade da maçonaria? Olha, eu aceitei o convite de entrar para a maçonaria porque eu estudei e também vi as grandes obras que a maçonaria fez, não só no Brasil, mas fora. A maçonaria, ela é atuante. Ela sempre foi atuante. Ela sempre foi relevante. Cabe, então, assumir uma missão histórica de refundação do Brasil numa nova Carta Magna. Já fizemos isso, mais de uma vez.
como ordem. Agora é necessário, mais uma vez, na nossa história, nos apresentarmos com força e com confiança. Então, a maçonaria, a união da maçonaria com esse objetivo é essencial. Ter dentre os quadros pessoas que ainda defendem o modelo tirânico do presidencialismo atual não condiz com a grande mudança que o Brasil precisa. Não condiz com o grande futuro e a grande realidade que queremos criar, que sempre foi nossa, no nosso ideário. Então é essencial que haja essa convergência dentro da ordem, sim. Então, respondendo a sua pergunta, por favor. É sabido que o que determina a política do país, no sistema capitalista nosso, que é o que nós desejamos, são as empresas do país. Diferentemente do que o falou, os Estados Unidos, quem comanda a política americana, é um país mais unido, quem comanda a política americana são as corporações americanas. É isso que faz a pujança do Estado norte-americano. Ninguém vai achar que os Estados Unidos é um grandioso país porque o governo americano quer que ele seja assim. Não. Os Estados Unidos é um país fundamentado na iniciativa do quê? Das empresas americanas. Hoje no Brasil, nós temos cerca de 70% do nosso PIB no municipal. Que até isso, hoje em dia, eu sou soneco de informação. 70% do PIB do país na mão de empresas estrangeiras. Que chance nós, brasileiros, e as poucas empresas que estavam envolvidas em corrupção, muito nós da corrupção, mas as poucas empresas que tinham condições de levar isso mais adiante, nesse processo de purificação da alma brasileira, foram todas demolidas. Todas demolidas. Então sobraram os bancos. É que podem modificar a nação brasileira. Só que os bancos, embora eles tenham algum poder na economia, e não é pouco, eles têm bastante poder, eles são apenas uma pequena parte da economia brasileira. O resto está aí. O Brasil está loteado e continua sendo loteado para ser vendido para empresas estrangeiras que naturalmente elas não vão. Não é que elas sejam más. Porque a essência do negócio é esse. Eles vão controlar a política brasileira. Então, para nosso povo, vai sobrar o quê? Qual vai ser a sua atuação? Eu gostaria que o nobre irmão falasse sobre isso. Obrigado. Olha, vamos entender aqui tem uma perspectiva histórica que eu acho que é mais fundamental. Na narrativa da esquerda revolucionária, o comunismo surge exatamente para combater essa situação. O grande Estado surge no combate às grandes empresas. Supostamente, não é verdade. Mas supostamente, somente o Estado pode se contrapor às grandes empresas. Somente a grande regulamentação, a mídia tem que ser dominada para combater a ação dos grandes agentes de Estado, dos agentes externos, muito bem. Isso se contrapôs a um momento da história do mundo onde o liberalismo econômico, durante o final do século XVIII, todo ao longo do século XIX, criou riquezas incomensuráveis, até proporcionalmente dizendo, muito maiores do que existem hoje em dia. Gerou grandes oligarcas econômicos naquela época. Bom, está aí também o resultado positivo, gerou riqueza. Sim, houve concentração de riqueza, mas gerou muita riqueza. O liberalismo econômico, o laissez-faire, foi um grande sucesso em geração de riqueza. Mas o que existia antes? O que existia antes do laissez-faire do liberalismo? Despotismo de Estado, mercantilismo. Somente o Estado pode ficar rico. Você trabalhava para o Estado. Tudo era do rei. Foi daí que surgiu a ordem. Combate exatamente ao despotismo de Estado, pré-liberalismo econômico,
todos os maçons eram liberais, queriam se libertar da tirania política e da tirania econômica do mercantilismo. Essa que foi a missão da maçonaria desde no começo da sua batalha. Veio o liberalismo. Riqueza, de novo, mais uma vez, concentração de riqueza na mão de poucos e alguma concentração política também. Surge, então, mais uma vez na nossa história, no século XX, o despotismo de Estado, o comunismo, o socialismo, mais uma vez. Nada mais foi do que um modelo despótico diferente. Agora não tínhamos mais a encarnação do rei como déspota, mas sim um sistema como déspota. Essa é a narrativa histórica correta, de que o século XX, na verdade, foi um grande atraso à evolução da sociedade, à evolução natural da sociedade e da economia. Então, estamos aqui no final de um ciclo despótico mundial. Todos os países hoje se encontram com um Estado extremamente regulador, extremamente tributante, né, se pode se usar essa palavra, e a maioria dos países agora estão buscando uma nova síntese. Se tivermos, então, liberalismo no século XIX, mais uma vez despotismo no século XX, qual é o modelo que vai se apresentar no século XXI? Entendendo a dinâmica do poder. Por que surge o comunismo? Por que surge o socialismo? Surge porque essas desigualdades, que é gerada pelo liberalismo, ela vira narrativa, ela vira força para criar uma narrativa de que precisamos de uma grande força de Estado agindo para mitigar desigualdades. E aí está o grande problema. Entender que desigualdade é um problema ou não. Muitas pessoas acreditam que sim. Ah, desigualdade, olha a desigualdade. Ontem mesmo estava respondendo a pergunta de um jornalista. Ah, então, mas você não concorda que a concentração de renda no Brasil gera desigualdade? Claro que eu concordo, sem dúvida. Agora, o que causa? Se há desigualdade social, qual é a causa disso? O que isso causa? Isso não causa nada. Está aí o grande choque. O jornalista não gosta de falar comigo porque eu falo exatamente o que eu acho. Desigualdade social não causa problemas nenhum. O que causa